Imagine viver em uma época em que a fé enfrentava divisões profundas e o futuro da igreja parecia incerto. Foi nesse cenário que um jovem chamado Pedro Canísio decidiu dedicar sua vida à missão de revitalizar o catolicismo e levar a luz de Cristo aos corações necessitados. Hoje, sua história continua a inspirar gerações e sua vida nos desafia a refletir sobre como também podemos ser instrumentos de Deus em nosso tempo. Seja muito bem-vindo ao canal Caminho de Santidade. É com imensa alegria que convidamos você a mergulhar na vida de São Pedro Canísio, um dos grandes doutores da Igreja, cujo exemplo de fé, coragem e sabedoria nos convida a aprofundar nosso compromisso com Cristo. Que a intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos nos acompanhe enquanto exploramos a trajetória deste servo fiel de Deus. Pedro Canísio nasceu em 8 de maio de 1521, na cidade de Nimega, no Sacro Império Romano Germânico, hoje parte da Holanda. Desde cedo, ele mostrou uma inteligência notável e uma sensibilidade espiritual que o destacavam entre seus contemporâneos. Durante seus estudos na Universidade de Colônia, algo especial aconteceu. Em suas visitas ao Mosteiro dos Cartuchos, Pedro experimentou uma profunda transformação interior. Essas experiências o aproximaram ainda mais de Deus e o fizeram questionar como poderia dedicar sua vida a Ele de forma mais plena. Foi nesse período que Pedro Canísio conheceu a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa que ainda estava em seus primeiros anos de existência. Fundada por Santo Inácio de Loyola, a ordem tinha como missão renovar a fé católica e formar missionários capazes de enfrentar os desafios impostos pela Reforma Protestante. Movido por um ardente desejo de servir, Pedro ingressou na companhia em 1543, tornando-se o primeiro jesuíta alemão. Sua jornada como sacerdote começou em 1546 e ele logo se destacou por sua habilidade em pregar, ensinar e debater. Mas Pedro não era apenas um homem de palavras, ele era um homem de ação. Enviado a regiões profundamente afetadas pela Reforma, ele se dedicou a revitalizar a fé católica, trabalhando incansavelmente para transmitir os ensinamentos de Cristo de forma acessível e cativante. Mas o que torna São Pedro Canísio tão especial? Não foram apenas suas palavras eloquentes ou suas obras escritas, mas também seu coração cheio de zelo e amor pela Igreja. Ele compreendeu que, em tempos de crise, a melhor resposta é o testemunho vivo da fé, que se traduz em atos de caridade, dedicação e humildade. Neste vídeo, vamos explorar como ele enfrentou os desafios de sua época e se tornou uma verdadeira luz para o mundo, deixando um legado que atravessou séculos. Sua vida nos inspira a refletir. O que podemos aprender com seu exemplo? Como podemos, assim como ele, ser portadores da mensagem de Cristo em um mundo que tantas vezes parece distante de Deus? Fique conosco para descobrir como São Pedro Canísio se tornou um símbolo de resiliência, sabedoria e devoção. E prepare-se para mergulhar em sua incrível história. São Pedro Canísio viveu em um período em que a Igreja Católica enfrentava desafios como nunca antes. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no início do século XVI, espalhou-se rapidamente por toda a Europa. Na Alemanha, na Suíça e em outras regiões da Europa Central, a fé católica parecia perder terreno em meio a divisões doutrinárias e conflitos políticos. Foi nesse contexto de crise que Pedro Canísio se destacou como um verdadeiro defensor da Igreja. Após ingressar na Companhia de Jesus, sua primeira grande missão foi participar do Concílio de Trento, um dos eventos mais importantes da história da Igreja. Ali, ele desempenhou o papel de teólogo, contribuindo para a elaboração de respostas claras e fundamentadas às questões levantadas pela Reforma. Mas sua maior contribuição não estava apenas nos debates teológicos. Pedro compreendia que era necessário alcançar os corações e as mentes dos fiéis através da educação e da espiritualidade. Ao longo de sua vida, ele viajou incansavelmente, passando por cidades como Viena, Praga, Ingolstadt e Munique. Cada lugar visitado por Pedro Canísio testemunhou sua dedicação em pregar, ensinar e reanimar a fé.
Ele não apenas reconquistava almas para Cristo, mas também estabelecia uma base sólida para o renascimento espiritual da Igreja na Europa Central. Sua habilidade como educador foi notável. Em Ingolstadt, por exemplo, tornou-se reitor da universidade e trabalhou para formar jovens não apenas no conhecimento acadêmico, mas na vida espiritual. Ele acreditava que a educação era uma das armas mais poderosas para combater a ignorância religiosa e as heresias de sua época. Sua pedagogia combinava profundidade teológica com simplicidade, permitindo que suas lições alcançassem tanto eruditos quanto pessoas comuns. No entanto, talvez sua contribuição mais conhecida tenha sido a produção de catecismos. Pedro Canísio escreveu 3 versões diferentes, adaptadas a públicos diversos: crianças, jovens e adultos. Esses catecismos explicavam de forma clara e didática os fundamentos da fé católica, abordando temas como os mandamentos, os sacramentos, o credo e a oração. Suas obras foram traduzidas para vários idiomas e se tornaram ferramentas indispensáveis para a evangelização. Mas o trabalho de São Pedro Canísio ia além das palavras escritas. Sua vida era um testemunho vivo de humildade e devoção. Em uma de suas missões na cidade de Viena, ele encontrou uma população devastada pela fome e pela peste. Em vez de se limitar a pregar, Pedro se dedicou a cuidar dos doentes e a consolar os aflitos, demonstrando o amor de Cristo em atos concretos. Outro aspecto notável de sua espiritualidade foi sua devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele não apenas propagava a oração do Santo Rosário, mas também compôs inúmeras preces e textos dedicados a Nossa Senhora. Pedro acreditava que, em tempos de dificuldade, a intercessão de Maria era um auxílio poderoso para os fiéis. Seus esforços, no entanto, nem sempre foram recebidos com entusiasmo. Ele enfrentou oposição tanto de protestantes quanto de alguns setores da própria Igreja. Mesmo assim, Pedro permaneceu fiel à sua missão, confiando na providência divina e na força da oração. Hoje, olhando para sua vida, podemos nos perguntar: como Pedro Canísio conseguiu perseverar em meio a tantas adversidades? A resposta está na sua total confiança em Deus e na sua profunda vida de oração. Para ele, a fé não era apenas uma crença, mas um modo de viver que tocava todas as áreas de sua existência. Que a vida e as obras de São Pedro Canísio nos inspirem a sermos mais zelosos em nossa própria fé, buscando os sacramentos, estudando as verdades da Igreja e vivendo como autênticos seguidores de Cristo. Ao longo de sua vida, São Pedro Canísio demonstrou que a verdadeira transformação da sociedade começa com a renovação espiritual de cada indivíduo. Sua missão não foi apenas reconquistar os territórios da fé católica, mas também reacender a chama do amor a Cristo nos corações. Ele sabia que, em tempos de incerteza, o maior testemunho que podemos dar é viver o Evangelho de forma autêntica. Mesmo diante de tantos desafios, Pedro manteve sua força interior pela prática constante da oração. Ele era conhecido por dedicar longas horas em adoração ao Santíssimo Sacramento e por celebrar a Santa Missa com uma devoção que inspirava todos ao seu redor. Em suas homilias, ele enfatizava que os sacramentos eram fontes inesgotáveis de graça e encorajava os fiéis a buscar frequentemente a Eucaristia e a confissão. Uma das características mais marcantes de São Pedro Canísio era sua habilidade de unir firmeza com caridade. Em seus debates com os reformadores protestantes, ele nunca usou palavras de condenação ou de ataque pessoal. Pelo contrário, abordava as diferenças com respeito e paciência, sempre com o objetivo de iluminar e trazer reconciliação. Sua postura nos ensina que o verdadeiro apóstolo não busca vencer argumentos, mas ganhar almas para Cristo. Ao mesmo tempo, Pedro compreendia a importância da ação concreta na vida cristã. Durante uma grave crise em Munique, quando a cidade enfrentava pobreza extrema, ele organizou esforços para fornecer alimento e abrigo aos mais necessitados. Sua generosidade tocava o coração de todos, independentemente de sua crença religiosa, tornando-o um exemplo vivo do amor de Deus. Sua vida, no entanto, não foi isenta de sofrimentos.
Pedro enfrentou períodos de cansaço extremo, ataques físicos e espirituais, e até mesmo incompreensão por parte de seus contemporâneos. Contudo, ele nunca permitiu que as dificuldades o afastassem de sua missão. Pelo contrário, via em cada provação uma oportunidade de se unir ainda mais profundamente aos sofrimentos de Cristo. Em 1597, aos 76 anos, Pedro Canísio entregou sua alma a Deus. Suas últimas palavras foram uma oração de entrega e confiança, resumindo o espírito de sua vida: Jesus, Jesus, Jesus. Ele foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI e proclamado doutor da Igreja, recebendo o título de Martelo dos Hereges, por sua incansável defesa da fé católica. Mas o legado de São Pedro Canísio não terminou com sua morte. Suas obras continuam a iluminar os fiéis, e seu exemplo permanece um chamado à santidade para todos nós. Em um mundo que muitas vezes parece esquecer os valores eternos, sua vida nos lembra que, com fé e dedicação, podemos ser instrumentos de Deus para transformar nossa realidade. Ao refletir sobre a vida de São Pedro Canísio, somos convidados a olhar para a nossa própria jornada. Estamos vivendo de maneira coerente com o Evangelho? Buscamos fortalecer nossa fé por meio dos sacramentos e do estudo da doutrina? Como estamos respondendo aos desafios de nosso tempo? Que a intercessão de São Pedro Canísio nos ajude a crescer na fé e a sermos luz no mundo, assim como ele foi. E que possamos, como ele, proclamar com nossas vidas o nome de Jesus, levando esperança e amor onde quer que estejamos. E agora, eu pergunto a você: qual aspecto da vida de São Pedro Canísio mais te inspira? Compartilhe nos comentários sua reflexão. Aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal Caminho de Santidade, para que possamos continuar juntos nesta jornada de fé. Convido você também a assistir a outros vídeos do canal que exploram a vida de santos que, assim como São Pedro Canísio, nos ensinam a viver como autênticos discípulos de Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima.